A todos, estamos mais uma vez aqui começando uma transmissão, desta feita o nosso culto de oração. Espero que você esteja aí, animado, acima de tudo confiante, porque o nosso Deus, Ele tem cuidado de nós. Hoje, dia 17 de junho do ano de 2020, e mais uma vez estamos aqui para cultuar ao nosso Deus. Eu quero agradecer a todos que de uma maneira especial eles têm compartilhado as nossas transmissões. Muito obrigado porque você sempre colabora, você ajuda-nos para que o Evangelho, a palavra de Deus, as mensagens possam estar chegando no maior número de lares possíveis, não é verdade? Então isso só vai acontecer se você fizer a transmissão também na sua página do seu Facebook. Tá? Então compartilhe, exatamente agora, compartilhe a nossa transmissão. Hoje é o culto de oração e eu quero compartilhar também com você o texto de Romanos, capítulo 12, versículo 12 em diante, diz o seguinte: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. E ainda o texto diz: abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sem dúvida alguma, nesse tempo, Deus tem nos dado a oportunidade de praticar muitas coisas que esse texto de Romanos nos ensina, Alegrar com os que se alegram. Hoje mesmo nós tivemos a chance, a oportunidade de se alegrar com uma pessoa que teve uma alegria muito grande na sua vida, na verdade uma família. E como é bom se alegrar com aqueles que se alegram. E também temos visto pessoas que estão passando algum problema, alguma dificuldade. É nossa obrigação, nosso dever como crentes no Senhor Jesus Cristo, também chorar com aqueles que choram, tá certo? Que o Senhor Deus nos ajude. Exatamente agora, nesse momento, eu quero crer que Deus tem para nós um propósito dentro da sua palavra. Mas antes do ensino que estamos vendo às quartas-feiras, vamos adorar a Deus e glorificar ao Senhor nosso Deus. Já tenho visto aqui à minha direita, na minha tela do computador, vários irmãos e irmãs que estão entrando, estão se conectando. Uma boa noite para você. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, tá? Convido você, já que estamos no culto da quarta-feira, convido você a ter a sua Bíblia na mão, tá bom? Acompanhe os textos bíblicos. Você não abandonou sua Bíblia no período de isolamento, Porque tem crente que infelizmente só usa quando vai para a igreja, ou carrega. Se não está indo para a igreja, aí coitada da Bíblia, já deve estar criando até teia de aranha. Não é o seu caso, com certeza não é. Use a sua Bíblia nos nossos cultos, nos nossos devocionais e também diariamente. Fique perto da palavra de Deus. Quanto mais perto da palavra estamos, mais longe do pecado nós ficamos. Quanto mais longe da palavra estivermos, mais perto do pecado nós com certeza estaremos. Muito bem, nessa noite eu tenho mais uma vez a companhia da Gabriela Barros, a minha filha, e da minha esposa, dona Érica Barros também. E a igreja que está aqui, Gabi? Com a gente, está nos acompanhando toda a igreja. Muito obrigado, Gabi e Érica, por nos ajudarem nessa noite. Boa noite, Gabi. Boa noite, dona Érica. Boa noite, amor. O que nós vamos cantar primeiro? Seu nome é maravilhoso. Seu nome é maravilhoso. Cântico que é tirado das Escrituras Sagradas. Cante conosco. Esse aqui não é um especial. Não quero que você assista nos cantar, Não, eu quero que você cante aí com a gente. Canta bem alto para a gente escutar aqui na nossa rua, aqui no Jardim Paulistano. Queremos escutar você. Vamos lá? Seu nome é maravilhoso,
Seu nome é maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Seu nome é conselheiro, seu nome é conselheiro, seu nome é conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Seu nome é Deus forte, seu nome é Deus forte, seu nome é Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Irei segui-lo para sempre, pois Ele dá felicidade. Seu nome é maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Muito bem. Quem seria capaz de dizer qual referência bíblica está esta letra? Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Quem responder aqui, vamos ver quem vai responder, vai ganhar um prêmio. Vai ganhar um prêmio do pastor Wagner de novo. Não é um prêmio, um presente de grego, mas é uma coisa assim muito valiosa que você vai poder ganhar. Tá certo? Quem vai acertar aonde está na Bíblia, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Acho que a gente pode dar uma pista do livro, né? O que você acha? Velho Testamento. Velho Testamento. Começa com I. Livro de um dos profetas maiores. Ficou fácil, né? Agora você só precisa achar o capítulo e o versículo. Nós vamos cantar mais um agora. Qual é, filha? O viver é Cristo. Enquanto você aí localiza, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Você vai colocar a sua irmã. A minha irmã, puxa vida, eu vou conferir agora se é essa referência mesmo, apesar que eu acho que ela acertou sim. Gabi, pode dar a introdução aí, mas não canta ainda, deixa eu só ver se a sua tia acertou. 9,7. E Elaine de Barros, você errou por um versículo, é 9,6. Você colocou 9,7. Mas eu vou te dar o prêmio por aproximação. Você ganhou por aproximação e você sabe, essa irmãzinha que acertou, Elaine de Barros, é a minha irmã de verdade, Elaine de Barros. E ela faz uma coisa muito gostosa que eu gosto de comer, que é com milho, aquela é um tipo Farofa de milho. uma farofa de milho. Meu amado, se você ainda não comeu farofa de milho da minha irmã, você não conhece o céu. Você não conhece o céu. Você ainda nessa perna, você ainda não pisou no céu. Então, ela, como ganhou aí por aproximação, ela vai fazer uma farofa de milho, certo? E como nós estamos na pandemia, ela estando em Ribeirão, ela para na porta da minha casa, entrega para nós, tá certo? Entrega para nós e a gente come, tá? Obrigado, minha irmã. Parabéns, você acabou de ganhar um prêmio na nossa live especial, quarta-feira, dia 17 de junho do ano de 2020. O viver é Cristo. Pra mim viver é Cristo meu Senhor, e o morrer é ganho muito mais. Ganhei sossego, gozo e paz, meu Cristo satisfaz. Pra mim viver é Cristo meu Senhor. Meu coração sofria muita dor, mas Cristo se tornou meu Salvador. Quando Ele disse, vinde a mim, e libertou-me assim. Pra mim viver é Cristo meu Senhor. Pra mim viver é Cristo meu Senhor, e o morrer é ganho muito mais. Ganhei sossego,
sossego, gozo e paz. Meu Cristo satisfaz pra mim viver. É Cristo meu Senhor. Há muita coisa aqui que eu não sei, mas uma coisa sei que eu ganhei, porque Ele me amou, então lavou meu coração pra mim viver. É Cristo meu Senhor, pra mim viver. É Cristo meu Senhor, e eu morrer ganho muito mais. Ganhei sossego, gozo e paz. Meu Cristo satisfaz pra mim viver. É Cristo meu Senhor. Amém. Muito bem. Mais uma pergunta, né? Hoje eu vou dar muitos prêmios aqui na nossa transmissão. Mais uma pergunta. Eu quero saber, certo? Eu quero saber, deixa eu ver se eu vou fazer uma classificação aqui sobre quem é que pode responder. Sim, só a mulher pode responder essa pergunta, homem não, certo? Sem querer mandar indireta para ninguém, homem não participa agora, só a mulher. Quem foi que falou para mim viver, o viver é Cristo e o morrer é ganho? Quem foi o homem na Bíblia que, escrevendo, né, uma carta a uma determinada igreja, quem foi o homem que falou para mim o viver é Cristo e o morrer ele é ganho, ele é lucro? Gente, pergunta mais fácil que essa é só se for para o Mobral cristão. Eu acho que nem no Mobral cristão, senhor João, o senhor lembra do Mobral? Existe ainda o Mobral? Acho que não existe mais, né, dona Érica, coordenadora? O nome é diferente. Só no Mobral cristão tem pergunta mais fácil do que essa para você ganhar prêmio na nossa... A irmã Maria. Muito bem. Olha só que legal, a irmã Maria José. Irmã Maria, você não mora em Ribeirão, para ganhar prêmio vai ser difícil para você mandar, mas eu vou dar um jeito de você mandar para nós o prêmio. Eu vou conversar no privado com você, né? A irmã com certeza é uma boa cozinheira e eu não sei como isso vai chegar aqui, mas a gente vai dar um jeito, né? Pelo Sedex, alguma coisa assim, Mercado Livre, de chegar alguma coisa. Irmã Maria acertou e também a Dalva. Como a Dalva ela é uma pessoa especial, eu vou dar prêmio para ela também. Dalva, daqui a pouco a gente conversa, você ganhou também, tá? O apóstolo Paulo, Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Muito obrigado por sua participação. Eu creio que nós podemos cantar mais um cântico. Tem ainda, Gabi? Tem embaixo. Então nós vamos cantar mais um, porque hoje a gente tem um pouquinho mais de tempo. Infelizmente não vamos ter a participação aí do nosso dirigente de oração, né? Ele está viajando, então a gente vai cantar mais um cântico assim. Várias pessoas aqui responderam, Paulo, muitos querem ganhar o prêmio, né, do pastor na nossa transmissão. Assim, vocês amam mesmo a gente, com certeza, né? Mas quem ganhou foi a irmã Maria e a Dalva também ganhou o direito, né, do prêmio nosso nessa noite, tá? Qual que é agora? Deus está aqui. Você está cantando com a gente aí? Cante, louve ao Senhor Deus, tá? Deus está aqui. Certo como é que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e posso me ouvir. Deus está em nós, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta,
me ouvir. Deus está nos céus, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Muito bem, infelizmente ainda estamos no período de isolamento e a dona Érica, que escuta pelo menos uns 38 jornais por dia para saber quando a pandemia vai passar, o que está aberto, o que está fechado, quando... Com certeza ela sabe quando, com certeza ela sabe, né, Gabi? Quando os nossos cultos vão voltar. Então eu vou deixar ela dar uma boa noite e dizer para você aí quando voltaremos aos cultos regulares. Fala, dona Érica. Boa noite. Bom, deixa eu voltar para cá, né? Ela vai se concentrar. Ela tá rindo porque é verdade mesmo, né, Gabi? Ela escuta jornais. Ela não estava preparada. Ela escuta jornais até em outra língua. Eu não sei se ela está entendendo o que estão se falando em inglês, em chinês, em outras línguas, mas eu sei de uma coisa, ela está atualizada, né? Bom, não sei se ela vai conseguir responder quando a gente vai voltar, mas nós vamos voltar, ela vai dar uma boa noite, né? E aí, Gabi, quando será que a gente vai voltar, né? Não sei. Ai, irmãos, tem que ir pra não chorar, né? Tem que ir pra não chorar. Eles pegam no meu pé aqui em casa, porque eu... mas os jornais que eu assisto não é nenhum da televisão aberta, tá? Eu assisto os jornais aí, eu leio, né, notícias, mas é porque eu tô na área da educação e é uma coisa que também, né, além da igreja, que eu acho que é a que mais a gente sente falta, quem tá na área da educação escuta essa pergunta todo dia, né? Professora, quando que a gente vai voltar para a escola? O tempo todo, né? Andei dos pais, dos alunos, dos professores. E infelizmente, né, a gente não sabe a resposta ainda e nem a igreja. Era para a gente voltar em julho, né? Eu acho que a última vez que eu vi uma notícia sobre a igreja era 15 de julho. Mas não sabemos ainda, né? Porque agora que o estado de São Paulo, agora que Ribeirão Preto voltou para a fase vermelha, né, que é de emergência aí, nem de alerta, mas não é, né, mas é de a fase perigosa. Então, infelizmente, pastor, não sei essa resposta. Não tenho, eu gostaria de ter certeza, né, porque muitas vezes eles deram datas para nós e depois mudaram. Então, não sabemos. Bom, acabamos de ser decepcionados por ela, né? Porque ela não tem a informação que a gente esperava, né, filha? A gente esperava diante daquilo que a gente vê aqui em casa. Mas brincadeiras à parte, estamos com saudades da igreja, da comunhão, de verdade. E não tem muito o que fazer, irmãos, a não ser seguir as recomendações, né, tudo aquilo que tem sido trazido através dos veículos de comunicação e orarmos. Você e eu, nós devemos orar pelo nosso país, né, e por cura, né, por cura das almas. Pior do que o vírus, né, dessa pandemia, muito pior do que isso é o pecado que está no homem, que o condena para a eternidade sem Deus. Então o homem precisa ser curado disso, tá? Eu não tenho dúvida nenhuma que Deus tem um propósito para tudo isso que está acontecendo. Nenhuma, não tenho dúvida nenhuma. E eu falo isso com autoridade porque eu estou vendo aquilo que está acontecendo na vida de muitas pessoas, né, que estão se aproximando de Deus por conta das circunstâncias que este isolamento e essa pandemia estão trazendo. Então vamos continuar firmes, e é muito importante que você, crente, continue fazendo a sua parte no seu testemunho cristão, tá? Aquilo que você fala,
naquilo que você publica nas redes sociais. É muito importante que você não perca o seu discernimento, a sua sabedoria vinda de Deus deve vir, tá? Possamos influenciar de maneira, acima de tudo, espiritual as pessoas, tá bom? Então, eu vou me despedindo aqui a Érica e a Gabi vão se despedir, né? Elas nos ajudam com o louvor. Ah, verdade. Desculpa, filha. Então, obrigado, dona Érica. Boa noite. Irmãos, boa noite. Desculpa a risada. Deu uma risada aqui meio que incontrolável, mas vocês já estão acostumados, né, irmãos, com a risada incontrolável da dona Érica, principalmente porque, né, nas transmissões com as crianças, de vez em quando ela se atrapalha lá com o Zé, que é um personagem extremamente sério, e ela acaba se perdendo, né, com as risadas dela lá e tudo mais. Mas é muito divertido, né? Temos que também ir um pouco, irmãos, porque esse momento de isolamento tem trazido tristeza também para nós, não é verdade? Muitos problemas estão vindo, preocupações, e é bom sorrir um pouco, e de maneira saudável. O Sr. João chegou aqui, ele se preparou mais uma vez para louvar a Deus. Ele já tem sido um convidado de honra nosso aqui, né? Porque veio num culto especial de louvor que eu chamei, e depois os irmãos gostaram tanto, pediram para ele voltar para participar, e é com muita alegria mesmo que a gente chama para que ele participe e esteja enfeitando, né, a nossa transmissão, trazendo mais oferta de louvor para o nosso Deus, porque o Sr. João sempre esteve no ministério de louvor da nossa igreja de maneira muito atuante. Boa noite, Sr. João. O que o senhor vai cantar com a Gabi tocando? Eu vou cantar um hino que eu já ensinei para a igreja conhece, que chama Ruas de Ouro. Amém. Então vamos ouvir atentamente essa bela letra. Quantas vezes eu fico pensando no lugar em que vamos morar, lá no céu com alarido de glória, oh, que dia glorioso será. Oh, quão bom andar com Jesus, falar com Jesus e esperar em Jesus. Deus nos guia, irmão, sempre assim, que Cristo nos leva para o céu sem fim. Ele mesmo subiu ao Calvário e uma cruz muito pesada levou, e ali derramou o seu sangue, revelando que Deus é amor. Oh, quão bom andar com Jesus, falar com Jesus, esperar em Jesus. Deus nos guia, irmão, sempre assim, que em Cristo nos leva para o céu sem fim. Lá no céu tem ruas de ouro, onde os salvos irão descansar. Pela fé eu avisto a coroa, que em breve Jesus me dará. Oh, quão bom andar com Jesus, falar com Jesus, esperar em Jesus. Deus nos guia, irmão, sempre assim, que Cristo nos leva para o céu sem fim. Oh, quão bom andar com Jesus, falar com Jesus, esperar em Jesus. Deus nos guia, irmão, sempre assim, que Cristo nos leva para o céu sem fim. Lindo cântico. Amém, Sr. João. Amém. Muito obrigado. Domingo temos um encontro marcado de novo aqui. Amém. Certo? Amém. Amém. Boa noite, Sr. João. Boa noite. Isso, dá uma boa noite para o pessoal. Tchau, irmãos. Isso, a Gabi também. Obrigado, filha, pela grande ajuda. Então, nós vamos para a nossa transmissão. Na verdade, já estamos na nossa transmissão, mas nós vamos agora para
o estudo da Palavra de Deus aqui. E você tem algum pedido de oração? Tem você algum pedido de oração? Se você tem a liberdade de colocar aí, tá bom? Coloque seu pedido de oração aqui. A igreja está reunida hoje à noite e diante da sua anotação aqui, né, do seu compartilhamento desse pedido de oração, nós vamos orar e pedir que Deus possa abençoar você, sua necessidade, certo? Algumas pessoas colocam assim: eu tenho um pedido especial. Deus sabe, também nós oramos por pedidos especiais. Então, se você tem um pedido de oração, coloque ali. E ali sendo colocado é como se fosse a agenda da igreja, não é mesmo? Nós podemos olhar ali, anotar e orar por você, tá? Culto de oração. Hoje, dia 17 de junho do ano de 2020. Que o Senhor Deus possa ser honrado e glorificado. Nós vamos mais uma vez orar e pedir que Deus abençoe a palavra que será transmitida para todos nós. E nós vamos ao texto do Salmo de número 139. Salmo 139, versículo 23 e 24. Você deve ter a sua Bíblia aí, deve estar acompanhando. Eu leio aquilo que também está na nossa projeção, certo? Diz a palavra de Deus nesse texto: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Que precioso esse texto. Todas as quartas-feiras estamos falando sobre este assunto, uma avaliação bíblica da vida espiritual. E cada quarta-feira nós falamos sobre 3 temas. E nestes temas é importante que você, ouvindo aquilo que está sendo trazido, o texto bíblico apresentado e as indagações feitas pertinentes àquele tema, é muito importante que você olhe para a sua vida. E realmente, muito mais do que você possa estar entregando a sua vida para Deus e dando esta liberdade, né, para que Deus realmente investigue a sua vida e lhe mostre aonde você e eu nós podemos melhorar. Diante disso, quero adiantar nessa nossa introdução que nós já falamos sobre alguns temas: perdão, prioridades e evangelismo. Nós também falamos sobre amor, falamos sobre dinheiro e falamos sobre a mordomia do tempo. Também, semana passada, nós falamos sobre esses 3 assuntos: mordomia financeira, santificação, e também falamos sobre a atitude de um crente nos seus negócios. Hoje à noite falaremos sobre mais outros 3 tópicos. E eu espero que Deus possa estar nos ajudando a sermos ouvintes e praticantes, e que Deus mude as nossas vidas para a honra e o louvor do seu nome. Vamos orar. Pai, obrigado por este momento. Perdoe os meus pecados, usa-me, ó Pai, poderosamente para ser uma bênção, transmitindo a Tua palavra. Pai, esta é a minha oração. Alcance cada coração e transforme as nossas vidas, conforme a Tua imagem e semelhança. Em nome de Jesus, amém. Amém. Uma avaliação bíblica da vida espiritual. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. A oração do salmista talvez seja uma das orações mais importantes na Bíblia, pertinentes à vida de consagração de uma pessoa. É muito difícil alguém ter consagração, mudança, se ele não chegar até a presença de Deus, se ele não chegar até o altar do Senhor Deus. É ali que haverá a confissão de pecados. É ali que nós chegamos a Deus e pedimos perdão destes pecados. E é justamente ali, pela instrução da palavra do Senhor,
que Deus vai nos perdoar e nos instruir em veredas, né, de justiça. Hoje à noite nós vamos falar sobre mais 3 outros temas. E eu convido você a passear comigo na Bíblia e vermos, curiosamente, 3 importantes áreas que o Senhor quer mudar a nossa vida. A palavra, curiosamente, é apenas uma força de expressão. Não queremos na nossa transmissão gente curiosa, não. Mas, acima de tudo, nós precisamos ter aqui pessoas interessadas em querer ser um melhor crente, em querer ser um melhor pai, um melhor filho, um melhor marido, uma melhor esposa, um melhor ser humano. Que neste mundo aqui, em trevas, acima de tudo, esteja brilhando a luz de Cristo. O primeiro assunto nessa noite que nós vamos falar é, na nossa avaliação bíblica, nós queremos falar sobre atitudes. Que nota nós receberíamos de Deus sobre as nossas atitudes? Olha este texto de Efésios 4, 31 e 32. Toda a amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Todos nós, por conta de sermos pessoas, de termos uma vida, sermos seres humanos, e principalmente que se relacionam com outras pessoas, todos nós temos atitudes. Porque nós estamos vivos. E a primeira avaliação nessa noite é essa. Qual tem sido a nossa nota diante de Deus pelas atitudes que nós temos? Você se preocupa com as suas atitudes? Realmente nós nos preocupamos com aquilo que nós estamos fazendo diante das pessoas, diante da família, diante do mundo em que nós vivemos? 3 importantes perguntas sobre isso. Primeira pergunta sobre o assunto atitudes. A primeira pergunta é: você é alguém que costuma reclamar? Você é alguém reclamão? Como a Bíblia é séria sobre esse assunto, não é verdade? Como a Bíblia é clara. O povo de Israel, ele foi peneirado no deserto porque é um povo que reclamava, estava sempre reclamando de Deus e reclamando de tudo. Como é triste quando nós encontramos uma pessoa que tem por hábito e por costume reclamar das coisas. Reclamar. A Bíblia até nos ensina, nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, mas a Bíblia nos ensina em tudo dai graças. Reclamar. Você é alguém que nas suas atitudes costuma reclamar? O problema da reclamação, sabe o que é? Que ela acaba se tornando na vida de um ser humano, ela acaba se tornando um vício. Ele acha motivo, em tudo ele acha motivo para reclamar. Eu me lembro de uma ilustração, de uma história de 2 filhos, que um pai tinha. Um reclamava de tudo e um agradecia por tudo. E esse pai chegou no Natal, ele queria acabar com esses extremos, ele chegou para um filho e o quarto dele, ele comprou só um brinquedinho simples e ele encheu o quarto dele de esterco. E colocou lá muito esterco, mas o brinquedo estava lá. Esse filho extremamente grato, otimista, ele entrou lá, ele sentiu muito cheiro de esterco, viu toda aquela imundícia, mas ele falou: pai, eu te conheço, eu sei que o senhor me comprou um presente. Aí ele começou a procurar, naquele quarto tanto quanto insuportável, mas ele começou a procurar o seu presente, até que ele encontrou, pegou o presente, pulou no colo do pai e deu um beijo no pai. No quarto do filho, extremamente reclamão, o pai encheu de brinquedos e só colocou o brinquedo. O filho entrou, mexeu aqui, mexeu ali, depois ele saiu do quarto, resmungando, dizendo: pai, justamente o brinquedo que eu queria, o senhor não comprou. Sabe, essa ilustração, bem um tanto quanto extremista, essa ilustração prova exatamente como algumas pessoas são.
Algumas pessoas conseguem ser gratos mesmo diante de muitas coisas desfavoráveis, mesmo diante de um cheiro ruim, uma aparência desagradável, mas eles conseguem agradecer. E outros só costumam reclamar e reclamar. Qual tem sido a sua atitude? Segundo lugar, nesse primeiro ponto, sobre atitudes, você é alguém que tem pavio curto? Como este é um problema também sério na área de comportamento, de atitude. Quantas e quantas pessoas, né, eles usam a justificativa de que ele tem sangue de barata, ele é uma pessoa, por personalidade, ele é muito nervoso, isso, aquilo, e existe uma força de expressão na nossa cultura, né, que fala, eu tenho um pavio curto, quer dizer o quê, né? Está pronto para estourar? Como se isso se justificasse diante de Deus. Sendo que a Bíblia nos fala que o fruto do Espírito, entre tantas coisas, é domínio próprio, temperança, a mansidão. Como triste quando vemos uma pessoa com atitude assim, né? Que ele não se controla diante de circunstâncias da vida. Um diálogo com a esposa, um desentendimento no trabalho. Tem gente que dá mau testemunho até jogando bola. É uma pena. No trânsito, não é verdade? Eu sei, irmãos, que muitas e muitas vezes as circunstâncias da vida vão nos deixando um tanto quanto assim apreensivos, nervosos, e isso vai mexendo com o nosso interior. Eu sei. Mas a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E o Espírito Santo de Deus pode nos ajudar a termos um autocontrole. Portanto, que Deus nos ajude. Atitudes. Como tem sido a sua atitude? E ainda sobre isso nós poderíamos falar, você é grosseiro ou vingativo? Parece até dois assuntos assim separados, e são um pouquinho, né? Mas como eu estou sempre lançando 3 perguntas, queria englobar quase 2 numa só, né? Pessoas grosseiras, pessoas mal educadas. É uma pena. Nem sei se dá para usar a expressão mal educado, porque infelizmente tem filho que é bem educado, mas depois ele começa a seguir um caminho da deseducação, se é que existe essa palavra. Grosseria e vingança, vingativo. É uma pena, mas nós temos visto, infelizmente, muitas e muitas pessoas, inclusive crentes, que ao invés de pagar o mal com o bem, eles pagam o mal com o mal. Que nota Deus daria para nós a respeito, de uma maneira geral, sobre as atitudes que nós temos tido? Em segundo lugar, antes de ir para o próximo ponto, olha esta frase que eu separei para você. Quem não sabe criticar com carinho, não sabe elogiar com sinceridade. Como as nossas atitudes são importantes. Às vezes até a crítica, ela faz parte e ela é importante, fundamental, mas ela tem que ser no momento certo, com as palavras certas e, acima de tudo, com o carinho, o amor certo. Quantas e quantas vezes eu fui ajudado com críticas construtivas, mas quantas e quantas vezes pessoas me ofenderam e realmente marcaram negativamente as suas vidas na minha, através de críticas totalmente destituídas de educação e sabedoria. Uma pena, mas acontece. Que Deus me ajude a não cometer este pecado e você também não. Segundo lugar, não apenas o assunto atitudes, mas em segundo lugar eu quero falar sobre o assunto agradecimento. A palavra de Deus nos fala em Efésios 5:20, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus quer então pessoas crentes que tirem um 10 no quesito gratidão, agradecimento. Sempre que eu falo sobre esse assunto, inevitavelmente eu vou à história, a parábola dos 10 leprosos, né? Onde 10 foram curados e só um voltou para agradecer.
Esta triste estatística, esse triste percentual, infelizmente, ele se estica na história da igreja e na vida da maioria das pessoas. Gratidão é algo raro na vida das pessoas. 3 perguntas sobre esse assunto. Pessoas que têm tido comportamento de agradecimento. Quando você agradece mesmo? Mesmo? Essa pergunta curta ela é importante porque às vezes tem gente que agradece, mas agradece parece que por obrigação, ou agradece da boca para fora. Irmãos, quando você agradece, você tem que agradecer de maneira espiritual, sincera e bíblica, não é mesmo? Porque realmente está tendo um sentimento de gratidão. Essa pergunta agradece mesmo, também ela é ampla no sentido de que sobre o que você agradece? A Bíblia diz em tudo dai graças. E a gente às vezes fica procurando coisas extraordinárias para agradecer, não é mesmo? E existe com certeza no seu dia, agora, coisas que você pode agradecer. Possivelmente nos últimos 30, 40 minutos aconteceu algo na sua vida que você pode agradecer. O Sr. João chegou aqui e cantou para nós. Eu posso acabar o culto, chegar para ele e devo agradecer, Sr. João, obrigado pela mensagem. E assim, 1 milhão de coisas que nós poderíamos falar. Alguém fez alguma coisa para você hoje e você pode agradecer, né? O funcionário que passou, catou o seu lixo e jogou dentro do caminhão, você pode agradecer a ele. Nós temos muitos motivos para agradecer, ainda mais que estamos vivendo na época das redes sociais, os veículos de comunicação estão aí, você não precisa nem sair de casa, você pode pegar o seu smartphone, o seu aparelho celular, o seu computador, mandar um e-mail, mandar um WhatsApp, mandar um SMS para alguém e dizer obrigado, porque você fez isso para mim hoje, você fez isso para mim há 10 anos atrás, você tem feito isso para mim. Você agradece mesmo? Que nota você tiraria? Ainda uma outra pergunta sobre esta palavrinha. Onde está o seu contentamento? E seu contentamento? É importante essa pergunta porque, sabe, o contentamento tem muito a ver com a gratidão. Pessoas que nunca estão satisfeitas com aquilo que têm, raramente serão gratas, então, por aquilo que têm. Porque os seus olhos sempre estão naquilo que elas não têm. Onde está o seu contentamento? Como está o nosso contentamento? Quando nós aprendermos a estarmos contentes com aquilo que Deus tem nos dado, isso sim é um patamar importante para sermos e termos atitudes genuínas, verdadeiras, de gratidão ao nosso Deus. Agradecimento, que nota nós vamos tirar? E outra coisa, como é que nós estamos retribuindo a Deus? Como demonstramos gratidão a Deus? Tem tantas pessoas que falam que são gratos a Deus, mas eles não demonstram uma vida de gratidão a Deus. Eu via isso quando a igreja estava operando de maneira normal. Eu canso de ouvir pessoas que são gratos a Deus, que amam Deus, mas nem na igreja fiéis são. Mas que gratidão é essa? Que amor é esse? Quando nós somos realmente gratos a alguém ou a alguma pessoa, no mínimo nós vamos demonstrar esta gratidão, seja com palavras ou com gestos. Mas sabe, hoje nós estamos vivendo um mundo da omissão, cada um tem a sua vida e diante disso não há uma retribuição, uma atitude que demonstre gratidão. Que nota você daria? Desculpe, que nota Deus lhe daria sobre o assunto agradecimento? Você tem sido grato a Deus, você e eu, nós temos sido gratos às pessoas que têm feito tanto por nós. Há uma frase de Milo Gates: o maior teste de caráter é verificado na quantidade e na força da gratidão que demonstramos. Olha que frase formidável. O maior teste de caráter é verificado na quantidade e na força da gratidão que nós demonstramos. Terceiro e último assunto.
Que nota nós tiraríamos com Deus no assunto objetivos? Filipenses 1:21 diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Sem combinar nada com a Érica e a Gabi que escolhem os cânticos, né? Esse versículo ele tem a ver com um dos cânticos cantados hoje no nosso culto. Os nossos objetivos. Que nota Deus daria para eles? Que nota Deus daria? Objetivos, a verdade é que todo mundo tem. Então, já que todo mundo tem objetivos, onde está o seu prazer, meu amado irmão, você que está me ouvindo? Sua alegria, o seu prazer, aonde está? Lamentavelmente também nós vemos que muitas e muitas vezes a nossa alegria estão em coisas supérfluas. Não são nem do ponto de vista de Deus secundárias, mas estão lá embaixo na lista do Senhor. E nós temos prazer naquelas coisas. A Bíblia diz: alegra-te no Senhor, e Ele concederá os desejos do seu coração. Quantas e quantas vezes então nós vemos, nós nos surpreendemos, né, com as nossas próprias ações e objetivos em coisas que depois nós vemos não valeu a pena o esforço físico, não valeu a pena o esforço financeiro, não valeu a pena o esforço de tempo, não valeu a pena. Onde está o seu prazer? Onde estão os seus objetivos, a sua alegria? Realmente pergunte ao Senhor Deus se a mesma alegria que você tem nessas coisas, se o Senhor Deus está tendo. E veja realmente se esses objetivos e essa alegria tão grande não precisa ser colocada em outras coisas. Objetivos. Uma outra pergunta: o que é mais importante na sua vida? Realmente analise agora, hoje, 17 de junho do ano de 2020, às 8h48 da noite. Realmente analise na sua vida o que é mais importante na sua vida. Há algumas coisas muito óbvias que devem ser colocadas como prioridade na vida de uma pessoa. Para aqueles que são casados, o cônjuge deve ser prioridade. Para aqueles que têm família, os pais, né, devem ter como prioridade o cônjuge, no caso, depois os filhos. Eu até ouvi uma frase muito interessante que diz assim, que a melhor maneira de um pai amar o seu filho, a melhor maneira de uma mãe amar seu filho, a sua filha, né? A melhor maneira é este casal, é um amando o outro. A melhor maneira, você pai, de você amar o seu filho, é você amar a mãe dele. A melhor maneira de você, mulher, amar o seu filho, a sua filha, é você amar, respeitar, ser uma ajudadora, uma mulher sábia ao lado do seu marido. Esses dias aconteceu uma coisa interessante. Eu e a Érica estávamos na cozinha e de repente ela pegou, acho que eu abracei ela, nós estávamos ali abraçados, conversando um pouquinho. O Guilherme na sala, ele viu e falou: "Ah, que lindo, meu pai, né, abraçando a minha mãe, ele se amando." Eu achei legal a declaração dele. Apesar de ser um momento respeitoso, né, demonstração de carinho ali e tudo, as palavras dele também, na maneira como ele falou, demonstram uma grande verdade. Isso é apenas para ilustrar, irmãos, que nós precisamos realmente avaliar aquilo que é mais importante. O trabalho ou o lar, por exemplo, também nós poderíamos avaliar sobre isso. Já viu pessoas que eles extrapolam, eles se desgastam tanto para as coisas relacionadas ao trabalho, e o lar, a família, os objetivos da casa começam a ficar, não estou nem falando em segundo plano, mas esquecidos. Há muitos erros e equívocos nesta área. A palavra de Deus, inclusive, nos ensina ao pastor que ele não pode ser um pastor da igreja se ele não cuida da sua própria casa. Estava mostrando ali, o apóstolo Paulo escrevendo, estava mostrando que o pastor tem que ter objetivos. Assim é tudo na vida, irmãos. O que é mais importante para você na sua vida? O que realmente é mais importante? Esses dias alguém chegou para mim e estava falando sobre futebol, porque jogava futebol 4, 5 vezes na semana,
E essa pessoa, de repente, eu perguntei para ele: fulano, como você está vivendo sem futebol, sendo que você jogava praticamente todo dia? E ele disse: pastor, o senhor acredita que eu não estou sentindo falta? Eu fiquei feliz com aquela resposta, porque realmente na vida daquela pessoa ele demonstrava que o futebol era um Deus para ele. Mas se ele está conseguindo administrar a sua vida sem o futebol, amém por isso. Ele disse: pastor, estou podendo ficar mais com a minha esposa, mais com o meu filho, né? Então é pecado jogar bola? Não, mas precisamos ter limites e também ver realmente o que é mais importante. E assim nós poderíamos falar sobre tantas e tantas coisas, até mesmo a área da contribuição. Você devolve o seu dízimo para o Senhor? É importante você fazer isso na sua vida? Ou você retém aquilo que é de Deus e gasta o dinheiro de Deus com os seus prazeres e as suas coisas? Poderíamos então falar sobre tantas e tantas coisas, objetivos, o que é mais importante para você. E em último lugar aqui, o que ocupa a nossa vida. Com certeza o Senhor Deus está vendo o tempo que nós estamos investindo da nossa vida nas coisas que nós fazemos. Faça aí uma conta. O dia tem 24 horas e veja exatamente aonde você está investindo as horas do seu dia, o que hoje ocupa a sua vida. Será que estamos pecando e extrapolando aqui e deixando a desejar ali? E estou falando sobre os objetivos, irmãos. O que eu quero dizer é que os objetivos de Deus, bem declarados na sua palavra, eles precisam ser colocados na nossa vida. Na nossa vida. E isso será uma glória. Isso não será apenas para honrar Deus, isso será para benefício da nossa própria vida, casamento e lar. Objetivos. Alguém disse certa vez: o maior objetivo do cristão deve ser buscar diariamente o sorriso de Deus. Que frase, hein? O maior objetivo do cristão deve ser buscar diariamente o sorriso de Deus. O Senhor Deus sorriu para você hoje? Ou será que se olhássemos para o Senhor, Ele estaria triste? Ele estaria preocupado? Ele estaria com o seu semblante descaído? Termino o nosso estudo hoje à noite e eu pergunto a você de uma maneira muito clara e direta: meu amado, que nota estaríamos recebendo hoje de Deus nesses 3 assuntos: atitudes, objetivos e agradecimento? Que Deus nos ajude. Será que é pedir demais orar e dizer: Senhor, me ajude a tirar um 10? Me ajude, Senhor. Quantos e quantos alunos na escola parece que eles se contentam com a média básica para passar de ano, tirar nota. Não é uma bênção quando alunos querem um 10? Que o Senhor Deus nos ajude a, nesses 3 assuntos tão importantes, atitudes, objetivos e agradecimento, que o Senhor Deus nos ajude a orarmos e dizer: Senhor, eu quero tirar um 10. Pai, obrigado por Tua palavra. Nos ajude, Senhor, me ajude a tirar um 10. É a minha oração, em nome de Jesus. Ó Pai, perdoe os nossos pecados e abençoe todos esses que ouviram e ainda ouvirão a nossa transmissão. Amém e amém. Muito bem, obrigado. Obrigado por você ter assistido a nossa transmissão. Amanhã, Deus permitindo, às 20 horas, devocional, mais um devocional. E agora, eu agradeço também aqueles que compartilharam a nossa transmissão. Vejo aqui muitos queridos, pessoas aí conosco. Então terminamos e dizendo a nossa divisa, que eu creio até você que está conosco todo dia, que está conosco todo dia, você já sabe, Você consegue falar com o pastor? Vamos lá? 1, 2, 3 e já.
Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém.